E nesta última quinta-feira, a Agroconsult lançou na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo mais uma edição do Rally da Pecuária. O momento não era esse, não era o público, mas o André Pessoa, diretor da Agroconsult, aproveitou o momento para comentar o Plano Safra e disse enfaticamente: o Plano Safra é ruim e espero que seja o último, disse André Pessoa em entrevista a Walter Puga Júnior, que você acompanha agora. André, ontem o governo lançou o Plano Safra deste ano. Esse plano é melhor, é pior do que os outros? Como você vê esse anúncio feito pelo governo? Eu acho que o plano é semelhante aos outros, né? A diferença fundamental desse ano é que o nível da taxa de juros que a gente atingiu na economia já é mais baixo, em alguns casos, em vários negócios que estão sendo feitos, mais baixo do que o nível de taxa de juros que o plano trouxe, né, para as operações cobertas, né, pelo crédito rural. E ainda vamos gastar um bom dinheiro para fazer a equalização para emprestar pelo mesmo valor que o mercado está emprestando, né, no mercado livre, vamos dizer assim. Então é uma demonstração mais do que clara de que está na hora de a gente rever essa estratégia. Né? Tem muita coisa que não faz mais sentido dentro do crédito rural. A gente já deveria ter se dado conta de que esse modelo antigo já morreu, né? Precisamos marcar a data do sepultamento, né? E fazer um velório. O velório que eu digo é fazer regras de transição do modelo antigo, que não serve mais nem para a modernidade da agricultura atualmente, nem para as condições atuais da economia, né? E criar as regras de transição, principalmente para aqueles segmentos de produtores menores, médios produtores e produtores pequenos, produtores da agricultura familiar. Tem que ser uma transição para que não seja abruptamente retirado o modelo sem o próximo modelo estar pronto. O próximo modelo, a meu ver, sobretudo para os produtores maiores, passa por um uso mais intensivo dos recursos livres e também dos mecanismos, das ferramentas de mercado de capitais. Os nossos instrumentos aí de CRA, de LCA, né, de warrant, precisam ser mais usados, eventualmente precisam passar por alguma atualização de legislação, aperfeiçoamento de legislação para que a gente possa reduzir um pouco o custo, né? Mas certamente a gente já passou da hora de rever esse modelo de financiamento da agricultura que está amparado e é a principal, vamos dizer, peça, né, de política pública do Plano Safra, né? Eu torço para que seja o último dos planos safras, que a partir do próximo governo a gente possa evoluir um pouco e modernizar, né, as regras de funcionamento do financiamento da agricultura brasileira, olhando principalmente com um prazo mais longo, né? Se for para ter plano, que não seja de um ano só, né? Arandé, dólar dispara, produção de milho e produção de soja subiu, aumentou, vai cair, vai... Qual é a situação hoje para esse mercado diante de um dólar em alta, custos em alta, problemas de transporte? Como você analisa hoje grãos no Brasil? Hoje, do ponto de vista dos mercados, vamos dizer, no dia a dia, né, nós tivemos correções de preços significativas por conta do movimento do câmbio, né? A principal mudança nos últimos dias foi o câmbio, né? Que valorizou bastante o preço dessas mercadorias em reais. É lógico que o milho está sob a influência também de uma redução de safrinha. A safrinha não correspondeu à expectativa e quebrou, né, por causa da falta de chuva de abril e do início de maio, especialmente no Paraná e no Mato Grosso do Sul, reduções bastante expressivas de produtividade em relação ao ano passado. Então essas duas coisas combinadas fizeram com que os preços subissem, né? Mesmo caso da soja, embora tenha havido recuo das cotações de Chicago, e vale lembrar que o Brasil é um dos responsáveis por esse recuo, porque como a moeda aqui se desvalorizou muito e a gente é um exportador extremamente relevante, parte da desvalorização da nossa moeda vai para o bolso dos nossos agricultores, a outra parte vai para o bolso do importador lá fora, né? Então nós tivemos uma situação ainda de manutenção de preços muito elevados e satisfatoriamente rentáveis aí para os produtores, né? A grande preocupação, que eu acho que é o reflexo maior da crise que nós vivemos aí da situação dos caminhoneiros, é a paralisação da comercialização futura. Hoje nós não temos sequer uma referência de frete futuro,
não se sabe qual é a tabela ou se haverá uma tabela para o frete da safra do ano que vem. E muitos dos nossos produtos, como é o caso da soja, como é o caso do próprio milho da próxima safrinha, como é o caso do algodão e assim por diante, vários produtos precisam dessa sinalização de preços de frete para poder compor a precificação da comercialização antecipada das safras. Então, a comercialização da safra 2018, 2019, que vinha andando bem, parou completamente, e isso é muito ruim, porque boa parte do mercado de insumos no Brasil está atrelado às operações de troca, às operações de barter, e se eu não tenho a ponta da formação de preço da mercadoria, ou seja, da commodity, eu não tenho como também fazer avançar o mercado de insumos numa época em que nós já deveríamos estar definindo, né, o pacote tecnológico da próxima safra. Então, a minha preocupação, como consequência da crise, é muito mais em relação a quanto tempo ainda teremos indefinida essa situação da comercialização futura. E como diria meu amigo Éder Catatal Benite, amigos, tá vendo essa fala aí do André Pessoa? Ele diz o seguinte, ó, plano safra é um cadáver que não foi enterrado, afirma o André Pessoa, ele que é o analista-chefe da Agroconsult. Sobre vários aspectos, é importante ver o plano safra. Veja só, quando nós pensamos o plano safra para o produtor rural, você que é produtor sabe muito bem que na maior parte, ou em boa parte das vezes, ele não atinge aquilo que você precisa e no momento em que você precisa. Para o produtor do Rio Grande do Sul, falando do período de aplicação, ele é liberado tarde, ele é lançado e liberado tarde. Para todos os produtores rurais, você tem uma taxa que não é aquela que poderia ser, apesar de ser baixa quando você compara aos absurdos juros que são praticados no Brasil. Então, esse é o segundo fator. E aí, eu vou dar a minha contribuição a respeito do assunto. O Plano Safra, ele é muito bom para os bancos. E ele é necessário para os produtores. E é por isso que parte dessa fala, dessa crítica que o André Pessoa fez ao Plano Safra, ela é muito vigente. É preciso repensar como que os recursos financeiros de financiamento de campanha agrícola, eles vão chegar a esses produtores rurais, seja o agricultor e também o pecuarista que começou a acionar um pouco mais esses recursos.